pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamisa e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se você está chegando nesse exato momento, não sabia o que está acontecendo, não sabe muito bem o que está acontecendo, você pode se inscrever aqui no canal e dar uma olhada que nós já temos bastante aulas para vocês se interarem e saberem e verem o que nós já tratamos até então. E utilizamos sempre os comentários aqui como meio para a gente se comunicar, então vão comentando o que vocês acham sobre as temáticas, quais são as opiniões de vocês, como é que é na realidade de vocês, porque isso é muito importante para a gente ir mantendo essa interação, lembrando sempre de vocês tentarem usar o português o máximo possível em todas as situações, para que essa prática, né, esse aprendizado, ele não fique assim só para os minutos que eu tenho aula, depois os minutos que eu vou ter o material complementar, porque lembrando, essa aula ela é um combo, é esse momento em vídeo e também material complementar, então é 2 em 1, mais ou menos. Então os comentários é o espaço para a gente ter essa comunicação, muito importante que vocês sempre falem de onde vocês são, como é que está sendo esse momento também de adaptação aqui, de aprendizado, enfim, o que vocês quiserem compartilhar, porque isso é muito legal da gente poder trocar essas informações e eu saber quem são vocês. Então, nossa temática é cinema, essa 7ª arte, conhecida em todos os cantos desse mundo, né? O cinema. Vocês gostam de cinema? Vocês frequentam muito cinema? Ou é uma coisa assim muito esporádica de vez em quando? Ou, não gostam muito? Como é que é? Comentem aí. Então, nossa temática é cinema e nós vamos estudar o gênero resenha crítica de cinema, para vocês poderem comentar já sobre os filmes que vocês não gostam, os filmes que vocês gostam e recomendar, enfim, essas coisas. Então, aqui eu trago nesse primeiro momento algumas publicações que foram retiradas do Instagram, então, da Cinematologia Brasil. Super recomendo lá no Instagram, procurem Cinematologia Brasil, que vão ter várias também divulgações de produções nacionais, que a gente chama de produções brasileiras, de série e filmes, e vocês podem ter várias dicas lá também, além das que eu já dou nos materiais de vocês, mas vocês vão encontrar muito mais dicas do que assistir. Tem muita coisa também disponível já na internet que vocês não acham assim muito difícil, né? Não é difícil achado assim. Então vocês podem encontrar na internet, no YouTube, aqui tem vários também. Então essas publicações que eu trouxe, a primeira é do filme Bingo, O Rei das Manhãs, de Daniel Rezende. Então alguém está falando ali: o Brasil não é para iniciantes. O que vocês acham? Vocês acham que o Brasil é para iniciantes? Quem já está aqui? Há quanto tempo vocês estão aqui? O que vocês já passaram? Vocês já tiveram muitas aventuras, muitas dificuldades por causa da língua, por causa de costumes, enfim? Compartilhem aí sobre esse Brasil não é para iniciantes. Aqui na segunda indicação, um filme que eu super recomendo, que é o Aquários, do Kleber Mendonça Filho. E diz assim: ô mãe, como é que a senhora está lidando com essa situação? Tô puta, né? E a senhora não acha que tá se estressando com tudo isso? Não, eu disse que tô puta. Quem tá se estressando são vocês. Então é um trecho aqui do filme Aquários, que eu super recomendo, uma produção belíssima. Nós temos aqui o terceiro filme, Talvez uma História de Amor, de Rodrigo Bernardo, que fala: não se preocupe. Não se preocupe é uma das frases mais preocupantes que existem na língua portuguesa. O que vocês acham? Vocês acham que tem palavras assim específicas nas línguas que não adianta tu falar porque ela não vai dar o sentido que era para dar e vai apenas fazer o sentido oposto? Ou outros exemplos assim? O que vocês acham? E o nosso último exemplo é da Hora da Estrela. É uma adaptação do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e essa produção teve a direção da Suzana Amaral. Por que você não fala de você? Eu? Por que esse espanto? Gente fala de gente. Mas eu não acho que eu sou muita gente. É um diálogo muito popular, muito famoso assim, do livro A Hora da Estrela, que é um livro maravilhoso, super indico se vocês estiverem procurando um livro de literatura para ler, brasileiro, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Então, perguntinhas para vocês já irem respondendo aí nos comentários.
Você gosta de assistir a filmes? Onde você costuma assistir a filmes? Você já assistiu a filmes brasileiros? Quais? O que você achou dos filmes que assistiu? Você tem algum filme preferido? Qual? E isso pode ser um filme preferido nacional, produzido aqui no Brasil, ou também um filme do país de origem de vocês, ou de algum outro lugar que vocês considerem como o filme preferido, o filme da vida, o filme que vocês mais gostaram nos últimos tempos. Então, vamos ver aqui essa atividade que eu vou convidar vocês para preencherem. Peguem então uma folha de papel, se vocês não têm o costume de pegar caderno, papel, caneta para as nossas aulas, vocês podem dar esse pause agora para pegar esses materiais para realizar essa atividade, que é então baseado na publicação do site Cultura e Viagem, que se chama Cinema. Quais são os gêneros de filmes e qual o seu favorito? Então vamos ver aí na tela grande essa primeira parte, tem mais dois itens na outra parte, então vocês vão ver aí na tela grande e não tirem, porque tem mais duas ainda, certo? Então, vendo aí na tela grande, ação. Podem ser definidos como aqueles cujo enredo se desenvolve em torno do envolvimento amoroso entre os protagonistas. Um dos pré-requisitos do gênero é de que o filme tenha um final feliz. Contudo, alguns filmes com final triste também podem ser considerados filmes desse gênero. 2. Animação. É um gênero cinematográfico que se caracteriza pelo compromisso com a exploração da realidade. Mas dessa afirmação não se deve deduzir que ele represente a realidade tal como ela é. Este gênero, assim como o cinema de ficção, é uma representação parcial e subjetiva da realidade. 3. Comédia. O chamado cinema western, também popularizado sob os termos filmes de cowboys ou filmes de faroeste, compõe um gênero clássico do cinema norte-americano. 4. Documentário. É como é chamado o momento no qual predomina um sentimento de apreensão. Também é um recurso de narrativa em ficção, não ficção ou outro texto qualquer que busca provocar esse sentimento no leitor ou espectador. 5. Fantasia. Geralmente envolve uma história de protagonistas do bem contra antagonistas do mal, que resolvem suas disputas com o uso de força física. Os filmes desse gênero têm como histórias o crime, os western e a guerra, entre outros. Geralmente são superproduções com high concept, conceito alto, abusando de efeitos especiais. 6. Faroeste. É um gênero de filme no qual a narrativa se apoia sobre uma sequência de músicas coreografadas, utilizando música, canções e coreografia como forma de narrativa, predominante ou exclusivamente. 7. Ficção científica. É um gênero de arte que usa magia e outras formas sobrenaturais como o elemento principal primário de uma história. 8. Musicais. É o uso de humor nas artes cênicas. Também pode significar um espetáculo que recorre intensivamente ao humor. De forma geral, esse gênero é o que é engraçado, que faz rir. Então, voltando, vocês viram aqui 8 gêneros de filmes e opções para vocês colocarem aqui nos parênteses, que vocês vão anotar numa lista no material de vocês. E nós vamos ver agora os 2 últimos e depois nós vamos ver as respostas. Então, esse é o momento para você pausar para conseguir responder tudo e ver se você acertou ou não e pode compartilhar aí também a resposta. Então, 9. Romance. É uma forma de ficção desenvolvida no século XIX que lida principalmente com o impacto da ciência, tanto verdadeira como imaginada, sobre a sociedade ou os indivíduos. O termo é usado de forma mais geral para definir qualquer fantasia literária que inclua o fator ciência como componente essencial e, no sentido ainda mais geral, para referenciar qualquer tipo de fantasia literária. 10. Suspense. Refere-se ao processo segundo o qual cada fotograma de um filme é produzido individualmente, podendo ser gerado quer por computação gráfica, quer fotografando uma imagem desenhada, quer repetidamente fazendo-se pequenas mudanças ao modelo, fotografando o resultado. Então, o que vocês acham? Qual é a ordem de respostas
dessa atividade para reconhecimento do gênero, para saber o que é um romance, o que é uma ficção científica, o que é um musical, o que é um faroeste. Então, tempo aí para vocês responderem e nós já vamos passar para o próximo slide. Então, vamos lá para as respostas. Então, nós temos o primeiro lá, era 9 romance, 4 documentário, 6 faroeste, 10 suspense, 1 ação, 8 musicais, 5 fantasia, 3 comédia, 7 ficção científica, 2 animação. E a perguntinha aqui então que fica para vocês é: qual é o gênero favorito de vocês? Qual o gênero que vocês assim veem de cara que tem um filme lançando naquele gênero favorito de vocês e vocês ficam, eu preciso assistir? Ou qual é o gênero que vocês acham que não está aqui incluso e vocês gostam muito? Porque não tem, né? Temos só 10 gêneros, mas nós temos filmes de muitos gêneros que vão surgindo também à medida que o tempo vai passando. Então, comentem aí qual o gênero de filme favorito de vocês e se vocês sentiram que faltou algum também. Então, aqui nós temos uma imagem do site Adoro Cinema sobre o filme Que Horas Ela Volta. Então, esse é um filme de 2015, produção brasileira, com atores e atrizes bem conhecidos aqui do público brasileiro. E tem como elenco, então, principal Regina Casé, Camila Mardila e Michel Joelsas. Então, nacionalidade brasileira, direção de Ana Milerto, não sei como se fala. Então, nós vemos aqui, então, que a sinopse e detalhes. A sinopse, então, vamos ler. A pernambucana Val Regina Casé se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando integralmente na casa de seus patrões. 13 anos depois, quando o menino Michel Joelsas vai prestar vestibular, Jéssica, Camila Mardila, lhe telefona pedindo ajuda para ir a São Paulo, no intuito de prestar a mesma prova. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, só que quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando livremente, como não deveria, a situação se complica. Então, o sinopse é uma apresentação do filme, que a gente consegue ler e ter uma pequena ideia, certo? Então, vocês costumam ler muitos sinopses, assim, antes de ver o filme, antes de assistir, vocês procuram, ou assim, vão apenas pelo título? Então, dependendo, hoje em dia a gente tem sinopse de montão aí na internet, é só a gente botar o nome do filme que vai aparecer a sinopse, e aqui nós temos essa sinopse modelo, então. Algumas perguntas. Quando lemos uma sinopse? Que eu meio que já falei agora, né? Quando nós estamos procurando algum filme, nós estamos interessados, qual é o objetivo desse tipo de texto? A partir do que você leu sobre o filme, você ficou com vontade de assisti-lo? Por quê? O que você espera encontrar no desenrolar da história da Val, que é a personagem principal? Então, quais são as expectativas de você? Nós já vimos ali a sinopse, agora nós não sabemos o resto da história. O que acontece? O que vocês acham? Vamos especular, assim, vamos pensar, imaginar o que acontece no resto dessa história. Então, a dica, assista o filme Que Horas Ela Volta, e nós temos aqui um cartaz com alguns elogios para o filme. Comovente e sedutor, surpreendente e emocionante, aplaudido de pé, uma pérola brasileira, filme crítico e luminoso, desempenho impressionante de Regina Casé, inteligente e popular. Depois, então, nós temos aqui o título, Regina Casé, em Que Horas Ela Volta. E aqui é a Regina Casé com o Flavinho. Vocês podem procurar esse filme. Acho uma boa dica para vocês também escutarem outros sotaques. Não sei de onde vocês estão falando, né? De onde vocês estão assistindo, mas há um sotaque, então, do Nordeste e há sotaque do Sudeste, e é muito legal ver eles falando, eles agindo. Esse filme, ele até já foi comparado com Roma, que foi uma produção mexicana do ano de 2018. Eu super recomendo que vocês assistam. Para quem assistiu Roma e gostou, fica aí a dica também. Então, atividade.
Leia a crítica do filme Que Horas Ela Volta, escrita por Bruno Carmelo, para o site Adoro Cinema. Após a leitura, você resolveu escrever a sua própria crítica sobre o filme a fim de destacar pontos que chamaram a sua atenção no filme e não foram contemplados no texto de Bruno. Exponha a sua opinião, mencione trechos do filme, relacione com fatos do cotidiano. Então, essa tarefa está muito atrelada ao fato de vocês procurarem assistir a esse filme. Deem uma procurada na internet, vocês vão encontrar. Se vocês gostam também de DVD, vocês podem procurar em algum lugar que tenha uma locadora, porque vale muito a pena. E depois de assistir a esse filme, vocês podem fazer essa atividade. Então, vamos ver aqui na tela grande a crítica do Adoro Cinema, que é um pedaço, a parte, o texto na íntegra vai estar no material complementar de vocês. Então, críticas Adoro Cinema. Que Horas Ela Volta? Brasil Dividido, por Bruno Carmelo. Em pleno período pós-eleitoral, quando cidadãos e representantes eleitos contestam as regras, as alianças e a estrutura do sistema político brasileiro, chega um filme exemplar para discutir este Brasil dividido. Que Horas Ela Volta, de Ana Muller, misturando drama e comédia, o filme consegue confrontar o Nordeste e o Sudeste, os ricos e os pobres, o Brasil segregacionista e a ideia de união nacional. Regina Casé interpreta Val, uma empregada doméstica de Recife que mora há mais de uma década em São Paulo, na casa dos patrões, dentro deste amplo lar de classe média alta. Val é considerada quase da família, tendo criado os filhos dos patrões como se fossem os próprios, mas ela ainda faz as suas refeições em uma mesa separada, dorme no quartinho dos fundos e jamais colocou os pés na grande piscina onde os outros se divertem. A empregada doméstica foi o símbolo escolhido para ilustrar a condescendência de certa elite que acredita sinceramente ter sido feita para ocupar tal posição, como diriam os sociólogos Michel Pinson e Monique Pinson-Charlot. Então, voltando aqui, nós temos esse trecho da crítica que vocês já podem ter uma bela noção do que vai ter no resto do texto, porque já tem uma boa apresentação. Vamos ver então na íntegra o texto no material complementar e estudando então um pouquinho a resenha crítica. Características de uma resenha crítica. Apresenta o objeto que será analisado. Esse objeto ele pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser qualquer outra coisa que possa ser analisada. Texto informativo e argumentativo, porque você vai estar dando informações e você vai estar expondo a sua opinião. Evite usar a primeira pessoa e o ser impessoal é de ser mais distante e não falar assim tanto eu acho, eu penso. Opinião pessoal sobre o objeto analisado é fundamental, porque assim como vocês viram, a resenha ela não é escrita em primeira pessoa, ela é escrita em terceira e ela vai sendo ilustrada e vai sendo desenhada, escrita com exemplos, com outras fontes, isso vai sendo utilizado. Então aqui nós vemos só naquela parte e nós temos no início uma contextualização do objeto, que é o filme. Então tem uma introdução aqui histórica, sociopolítica do Brasil. Depois as informações básicas sobre o filme, dando algumas informações. O resumo breve, então fala a atriz, fala o que está acontecendo ali no filme. E depois vem para referências externas, que é o momento que você pode botar outros autores, que você pode citar outras coisas para somar a esse texto de vocês. Então nós temos mais ou menos esse quadro para um bom começo de uma resenha que super funciona, certo? Então, bons estudos, até a próxima!